loves me. No final dos anos 50, a Bahia teve o primeiro contato com a onda do rock and roll que tomava o planeta. Com a chegada de filmes de Elvis Presley e Bill Haley, os jovens baianos que iam ao Cine Guarani eram arrebatados de imediato por aquela energia. Foi nesse contexto que o jovem Raul Santos Seixas despertou para o rock. Nessa época, Raul morava próximo ao consulado aqui no Canela e os jovens dos Estados Unidos traziam também outros discos importados de Fats Domino, e assim ele vai tomando contato com o rock. O Big Ben cria lá na Vila Operária, na Luiz Tarquínio, um Elvis Rock Club. Tudo isso antes de Raul montar sua primeira banda, né? A primeira banda dele vem a ser os Relâmpagos do Rock. Já nos anos 60 foi o fenômeno dos Beatles que influenciou a criação da banda Raulzito e seus Panteras, com quem Raul Seixas fez seu primeiro registro em disco. Quando os Panteras começaram nos anos 60, ele, ainda aqui em Salvador, Raul sai, acho que no segundo semestre de 67, para casar, né? Os Panteras ficam sem Raul um tempo e aí utilizam outros substitutos. Depois ele volta para os Panteras, segue para o Rio de Janeiro, né, acompanhando Gerry Adriane. Lá ele consegue gravar o primeiro disco, que vem a ser Raulzito e seus Panteras, só que o disco não vende, porque era como ele disse, era um rock and roll muito cabeça. Com uma ajuda do cantor Gerry Adriane, Raul voltou ao Rio de Janeiro e foi contratado como produtor da gravadora CBS. Depois de muito produzir na CBS, né, fazer sucesso para os outros, musiquinha falando de meu amor, não sei o quê, ele decide cometer um dos discos mais revolucionários para mim, pelo menos em toda a carreira dele, que é a Sociedade da Ordem Cavernista, né? Juntamente com Miriam Batucada, né? O Sérgio Sampaio e o Edir. Aí depois ele concorre com uma música no Festival Internacional da Canção, né? Let Me Sing My Rock and Roll, e ele ganha, né? Eu acho que a partir daí, desse momento, é que surge esse Raul Seixas, né, tão cultuado. Ele foi de uma época que a gente vivia ainda numa ditadura, né? E existia a censura federal, mas mesmo assim, Raul Seixas, talvez por esse aspecto de ele ser, antes de mais nada, ele não ser ligado a ideologia nenhuma, e ele falar de uma maneira muito simples e através de imagens muito, né, que qualquer pessoa percebesse, ele conseguia passar a mensagem dele ali sem ser censurado. Se eu fosse Delfim Neto, eu alugaria o Brasil, a gente não ia pagar nada, né? Nós não vamos pagar nada, é tudo free, tá na hora. O primeiro legado dele é mostrar que a Bahia não tem só dendê, não tem só preguiça, não tem só cainho. O segundo legado é o da crítica, da inconformidade com as coisas que ele achava errado. E ele sofreu, né? Quem sofre, quem vê demais as coisas, sofre. Há um peso, há uma responsabilidade pelo conhecimento. E sofreu, bebeu, fumou, etc. E o grande legado é não se renda. Critique o que você achar que tem que criticar. E long live rock and roll.